Olá, que Deus abençoe a todos. Hoje nós iremos mais uma vez pregar o Evangelho e hoje eu vou ler em João capítulo 3, a partir do verso 18 em diante. Mas antes eu gostaria que você desse uma curtida e se inscrevesse no canal para que a nossa mensagem, a nossa pregação do Evangelho cheguem a mais pessoas, porque quando as pessoas curtem, compartilham, se inscrevem, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo bom e aí o YouTube aumenta o alcance desse vídeo, né? Então eu gostaria que vocês, por favor, se vocês gostarem do vídeo, gostarem da pregação do Evangelho, que vocês se inscrevessem, por favor, e curtissem o vídeo para que a nossa mensagem chegue a muitas pessoas, porque não adianta eu gravar um vídeo e essas mensagens ficarem para 5, 6 pessoas, porque a internet ela tem um alcance muito grande que pode chegar a milhões de pessoas de forma rápida. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de vocês para se inscrever, para compartilhar, para curtir, para comentar no vídeo também, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo bom e alcance mais gente. Então eu peço essa gentileza para vocês, que Deus abençoe, e vamos à pregação do Evangelho. Em João capítulo 3, Nicodemos, o autor de João, ele começa falando, ele relata que Jesus estava falando para Nicodemos sobre o novo nascimento. E Nicodemos ficou confuso, porque ele chega até a perguntar para Jesus: como é que pode eu voltar à barriga da minha mãe e nascer de novo? Eu não consigo entender. E Jesus dá uma exortação nele e fala: tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não entende essas coisas? Aí ele começa a falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem não crê já está condenado, mas quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. E aí ele vai descendo mais para baixo, a gente vai descendo mais para baixo ali no finalzinho do capítulo 3, e Jesus fala algo muito forte, muito interessante para a gente entender e para a gente se edificar com esse conhecimento. Jesus diz assim: é necessário que, assim como Moisés elevou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja elevado, para que todo aquele que nele crê, para que aquilo que ele pregou antes, que foi Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que isso acontecesse, Jesus teria que ser elevado. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, Jesus precisava ser elevado. O que aconteceu na época de Moisés? Aconteceu que o povo estava peregrinando pelo deserto e aconteceu que apareciam várias serpentes que picavam as pessoas, e essas pessoas estavam morrendo. Então Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, uma estátua de serpente de bronze, elevar aquela serpente, e toda pessoa que fosse picada por uma serpente e estivesse à beira da morte, ela ia até aquela estátua da serpente de bronze, e quando ela chegava até ali, ela era curada. Então o que isso representa? E Jesus fala sobre isso. O que isso representa? A serpente que picava os israelitas representa o diabo. O diabo fez Adão cair em tentação e ser contaminado pelo pecado. A partir do momento que Eva comeu
a maçã e depois Adão também quis comer, todo ser humano foi contaminado com o pecado. E todo ser humano que nasce, ele é contaminado com o pecado. E isso passa de geração para geração. Então, todos nós fomos contaminados por essa serpente. A serpente, quando ela pica, ela contamina com seu veneno, não é verdade? Então aí é uma representação do ser humano sendo contaminado pela serpente, ou seja, o ser humano sendo contaminado pelo diabo que fez Adão e Eva pecar. Então todo ser humano é contaminado por essa serpente e nós somos contaminados pelo pecado. Todos nós somos pecadores e a gente é contaminado pelo pecado e estamos caminhando à beira da morte por infecção, por contaminação do veneno da serpente, espiritualmente falando. Todos nós, todos os seres humanos que nascem, conforme vai crescendo e tendo conhecimento da verdade, eles praticam o primeiro pecado. Eles já foram contaminados pelos seus pais, porque o pecado passou de geração em geração. Então todos foram contaminados pelo veneno chamado pecado. E esse veneno, ele vai vivendo dentro do nosso organismo durante toda a nossa vida, até o dia de nós partirmos desse mundo, até o dia que a gente venha a óbito, venha a morrer. E se a gente morrer envenenado pelo pecado, a gente vai morrer não só fisicamente, mas eternamente. Então Jesus, ele teve que vir ao mundo, morrer pelos nossos pecados e ser elevado. Assim como Moisés fez uma serpente de bronze, Jesus foi a mesma coisa. Jesus veio em vida, morreu e foi levado para o céu, foi levantado. Jesus foi levantado da morte, foi levantado do sepulcro e subiu ao céu e está à direita de Deus. Jesus está à direita de Deus, intercedendo por todos os seres humanos, seja de qualquer língua, de qualquer raça, de qualquer tribo, de qualquer idioma, de qualquer país, de qualquer nação. Jesus está intercedendo por todos aqueles que invocarem o seu nome, todos aqueles que invocarem o nome de Jesus, que aceitarem a pessoa de Cristo como seu Salvador. Jesus está lá no céu intercedendo por todos nós que o aceitamos como Salvador. Então Jesus teve que morrer e depois ele foi levantado, assim como Moisés levantou a serpente de bronze, para quando as pessoas que foram contaminadas pela cobra, pela serpente do mal, e estavam à beira da morte, quando elas olhassem para aquela serpente de bronze, que representa Cristo, é uma figura de Cristo, quando as pessoas que estavam à beira da morte pela contaminação da serpente, quando elas estavam quase morrendo e elas chegavam perto da serpente de bronze que representa Cristo, então elas olhavam para a serpente de bronze e eram curadas, eram saradas. O veneno da serpente que mordeu elas eram expulsos. E aquele veneno não fazia mal mais. Aquele veneno não contaminava mais ao ponto de levar à morte. É isso que acontece, meu amigo, com as pessoas pecadoras, com os seres humanos pecadores que aceitam Jesus, que olham para Jesus. O que acontece? Elas estão indo para a morte. O veneno do pecado está matando ela, está deixando ela na beira da morte. E aí ela olha para Cristo que está lá no céu, que é a serpente que foi elevada, que foi levantada. Ele olha para essa serpente que foi levantada, que representa Cristo. Então ele olha para Cristo e ele fala: eu creio em Cristo, eu creio que Cristo levou os meus pecados na cruz do Calvário. Eu creio que Cristo é o Cordeiro Santo que desceu do céu,
que Cristo é aquele cordeiro que morria no lugar do pecador, lá no Velho Testamento, em Deuteronômio, em Êxodo, quando era oferecido o sacrifício de um cordeiro inocente, perfeito, sem nenhum defeito, pelo pecado do ser humano. Eu creio que Jesus é aquele cordeiro. E quando você aceita isso, a contaminação do veneno chamado pecado desaparece. Aquele veneno que habita dentro de você não condena você à morte mais. E quando eu falo morte agora, é a morte espiritual, que é a pessoa ir para o inferno e se afastar de Deus para sempre. Quando a pessoa que está contaminada pelo veneno, quando ela olha para Jesus que foi levantado, que representa essa serpente, quando ele olha para Jesus, o veneno que matava, o veneno que era letal mesmo, esse veneno passa a não ser mais letal. Esse veneno passa a não matar mais. Esse veneno passa a fazer ele viver e a ter vida com abundância. E quando eu falo abundância, não é riqueza financeira. Quando eu falo abundância, é você viver com a certeza de que se você morrer a qualquer momento, você verá Cristo face a face, verá a Deus face a face, de que não importa as dificuldades que você passa nesse mundo, você está com Cristo, você está firme na rocha. Essa é a vida com abundância que Jesus promete a todos aqueles que olharem para Ele. Olhai para mim e sereis salvos, todos os povos da terra, diz Isaías. Então olhe para Jesus, olhe para Cristo, olhe para Cristo que representa a serpente que foi levantada lá no deserto. E todos que olhavam para a serpente não morriam contaminadas com o veneno, eram salvas da morte. Se você, nesse momento que ouve essa mensagem, você aceitar Jesus como Salvador, você passa a ter a vida eterna, e esse veneno que habita em você, que é o veneno chamado pecado, ele não vai te matar eternamente mais. Vai se cumprir o que Jesus falou lá em João, capítulo 11, versículo 25, se eu não me engano. Diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a pessoa que olha para Jesus, ainda que ela morra fisicamente, ela vive, ela ressuscita, ela vive ao lado de Deus. Não porque ela seja boa, não porque ela faz caridade, não porque ela vai à igreja, não porque ela faça qualquer coisa, qualquer obra, mas porque ela creu em Jesus, mas porque ela olhou para a serpente que foi levantada por Deus, ela olhou para Cristo que foi levantado por Deus, o Filho de Deus Jesus Cristo foi levantado para que todos aqueles que olhem para Ele sejam salvos, assim como o povo israelita que era picado pela serpente, estava à beira da morte e olhavam para a serpente de bronze, eram salvas. É isso que acontece com você, comigo, com todos os que aceitam Jesus como Salvador. A morte não tem poder mais sobre nós. O pecado não nos escraviza mais. O pecado não tem poder sobre a nossa vida mais. Porque nós olhamos para Cristo. E quem olha para Cristo é salvo. Será salvo, está salvo. Quem olha para Cristo é salvo, está salvo e será salvo por Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então receba esse dom de Deus agora,
que é o dom da fé em Cristo, e aceite Jesus como Salvador e receba a vida eterna. Quem crê em mim, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, que mensagem maravilhosa. Aceite Ele, receba essa bênção gloriosa, essa bênção incomparável, inumerável, que não tem nada que possa ser trocado por essa bênção espiritual, que é a bênção da salvação por intermédio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Novamente, eu peço que vocês dêem uma curtida e se inscrevam no canal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.